promotor Silvio Marques, do Ministério Público de São Paulo. Promotor, bem-vindo, hein? Eu imagino que o senhor, ao ver as imagens também de Américo Martins, a gente sempre fica muito tocado ao pensar, caramba, olha só, há quase 200 anos eles já fazem isso por lá. Bom dia, Elisa, Pedro e Basília. De fato, nós temos aqui no Ministério Público duas investigações a respeito dessa questão do enterramento de fios. Uma investigação está comigo relativa ao patrimônio público, a defesa do patrimônio público, e outra investigação da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo. E, de fato, a Prefeitura de São Paulo constituiu um grupo há cerca de 2 anos e meio para tentar resolver essa questão do enterramento de fios aqui em São Paulo. Esse grupo é liderado pela Procuradoria-Geral Geral do município, e desse grupo fazem parte várias secretarias, vários órgãos municipais e o próprio Ministério Público. Então, por esse estudo, nós verificamos que sim, é possível fazer o enterramento de fios aqui na cidade de São Paulo. Claro, haveria um custo considerável para isso, né? Não exatamente usando esse formato que foi apresentado de Londres ou, por exemplo, de Paris e Nova York, que tem essas galerias, essas grandes galerias, pelas quais passam todo tipo de serviço público, água, luz, telefonia e outros. Aqui seria algo relativo ao enterramento de fios de telecomunicação e de energia elétrica, e daria também certo fazer dessa forma, e ficaria bem mais barato, inclusive, do que essas galerias que foram feitas em grandes cidades, como Londres e Paris. E nós temos, de fato, informações sobre os custos desse serviço aqui no município de São Paulo, e temos tecnologia para fazer. A Prefeitura tem feito enterramento, por exemplo, na Avenida Santo Amaro, aqui em São Paulo. Então, o que falta, na verdade, é vontade política. Mas é preciso dizer algo muito claro. A questão das telecomunicações e da energia elétrica são questões federais. É a União quem legisla sobre essas duas matérias, que detém o monopólio da energia elétrica e também de telecomunicações. Só que falta, infelizmente, vontade política, né? Eu não estou dizendo desse governo, estou dizendo de todos os governos até hoje, né? Porque se nós tivéssemos começado há 30 anos, provavelmente São Paulo já teria terminado esse enterramento e não ficaria tão caro se fosse feito esse serviço. Pois se nós tivéssemos começado há bastante tempo, não é, Silvio Marques? A gente teria mudado esse cenário. Muito importante poder ouvir-te. Eu já passo a palavra aqui para o Pedro Duran para fazer-te uma pergunta também, para a gente poder aprender contigo. Obrigado, Elisa. Promotor, obrigado por conversar com a gente aqui na CNN. Eu queria que você explicasse para nós, ajudasse-nos a entender qual que é o nível de amadurecimento dessa discussão hoje. A Prefeitura de São Paulo está disposta a fazer um processo de aterramento de fios na capital paulista? Se sim, quando e quem pagaria essa conta? Bem, como eu disse, existe um grupo criado pelo prefeito municipal para tratar da questão, e nós chegamos à definição de um modelo, né? Na verdade, um estudo sobre um modelo técnico para o enterramento. Foram feitas várias pesquisas, vários técnicos participaram desse grupo, chegamos a esse modelo técnico, e faltou, obviamente, verificar quem pagaria a conta. Nas últimas reuniões que nós tivemos aqui no Ministério Público, ficou definido que a conta seria dividida em três fontes. A primeira delas seria o próprio Tesouro Municipal, depois uma parte com a COSIP, que é a Contribuição sobre Iluminação Pública, e uma terceira parte seria o contribuinte, ou seja, aquele que tivesse o seu imóvel beneficiado pelo enterramento. Em relação ao contribuinte, houve um grande problema, porque a Secretaria Municipal da Fazenda entendeu que era muito difícil cobrar uma contribuição, chamada contribuição de melhoria, que é prevista na Constituição e no Código Tributário Nacional, dos contribuintes. Seria difícil porque essa contribuição é muito antiga, é antiquada, é absolutamente anacrônica e prevê que o pagamento é feito com base na valorização imobiliária
e pagamento feito só depois da execução do serviço. Então, isso emperrou muito esse projeto, né? Nesse momento, estamos tentando, com a Prefeitura, encontrar uma segunda opção para a cobrança desse valor dos usuários e, de acordo com os estudos que nós fizemos, a população teria que pedir à Prefeitura, a população do bairro inteiro, por exemplo, teria que pedir à Prefeitura para fazer esse enterramento, não seria algo espontâneo da própria Prefeitura. Ontem eu conversei com o secretário municipal de governo, o Dr. Edson Aparecido, e ele disse que a Prefeitura sim tem interesse em voltar a conversar sobre isso após as eleições, porque nesse momento não tem a menor condição, nem para o Ministério Público, nem para a Prefeitura, discutir sobre isso. Mas, repito, é uma questão federal que deveria ser resolvida pelo governo federal, pelo Ministério de Minas e Energia, pela ANEEL. É absolutamente factível esse enterramento, apesar dos custos, desde que seja feito de uma forma lenta, digamos assim, de forma paulatina, constante, né? Então, aí a conta não ficaria tão cara para ninguém. Eu tenho certeza que a maioria da população iria aprovar esse pagamento, porque saberia que esse enterramento em longo prazo poderia acontecer, mas hoje nós não temos perspectiva nenhuma, porque simplesmente falta vontade política do governo federal. E a gente também imagina o quanto até os governos municipais, né, Basília Rodrigues, os projetos que são enviados, as cobranças que são feitas, né, para que haja todo esse movimento, esse ciclo de todos os poderes, a responsabilidade conjunta de todo mundo para que nós possamos ver esse projeto sair do papel. Essa pauta enterramento dos cabos elétricos, né, dos fios, em cidades como São Paulo, ela sempre volta quando o caos já está instalado, né? Quando há queda de luz, quando há chuva forte, trazendo mesmo uma mudança muito significativa para a rotina das pessoas. Então, todo mundo sabe que o problema só vai ser resolvido ou mitigado, né, reduzido, quando houver o enterramento desses fios. Então, é chato ficar falando dessas pautas que todo mundo sabe que é motivo de problema e nada é feito, promotor. Então, eu queria saber do senhor, até como uma forma explicativa mesmo, em que termos o enterramento dos fios está previsto nos contratos, por exemplo, que o poder público fecha com esses concessionários. E outra coisa, a medida de obrigar o enterramento não poderia ser algo a ser colocado nesses contratos, até para inviabilizar que estas empresas que já estão dando problema venham a renovar contratos, fechar novos contratos com o poder público? Bem, esse contrato que foi firmado com a Enel é de 1998. Então, foi firmado para a distribuição de energia em São Paulo e em outros municípios da região. E o contrato de concessão não prevê o enterramento de nenhum metro de linear de fios de telecomunicação e de energia elétrica. Então, é difícil colocar nesse contrato que está acabando essa obrigação. O que precisa fazer é o seguinte: a União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia e a ANEEL, tem que prever nos próximos contratos, todos eles, né, o enterramento paulatino dos fios e cabos elétricos e de telecomunicações, que são os mais problemáticos, e isso facilitaria a verificação do valor necessário, né? Então, por exemplo, se no contrato de concessão constar que a empresa tem que enterrar 500 quilômetros por ano, 500 quilômetros lineares por ano em São Paulo, evidentemente que esse valor tem que ser incluído na conta. E eu tenho certeza que não fica caro, porque nós fizemos o estudo aqui em São Paulo, em duas regiões. Na região de Pinheiros, 30 quilômetros lineares, e na região do Grajaú, que é na periferia, também 30 quilômetros lineares. E os custos que foram apresentados aqui a partir de levantamentos da própria Prefeitura de São Paulo foram os seguintes. Então, em Pinheiros, 230 milhões de reais aproximadamente. Grajaú, cerca de 200 milhões. 30 quilômetros lineares, é bom repetir isso. Isso significa que se nós tivéssemos uma rua ou avenida com 30 quilômetros, ela toda seria enterrada, mas é evidente que serão enterrados vários quarteirões de ruas. Então, esse estudo foi feito durante a investigação que nós estamos tocando aqui no Ministério Público, nesse inquérito civil estrutural, e, de fato, é possível esse enterramento, não precisa fazer em um ano tudo de uma vez. Tem que fazer aos poucos para que a conta não fique tão cara
para o contribuinte. Então, é sim possível fazer esse enterramento, mas não pelos contratos atuais, e sim mediante um novo contrato de concessão. Claro, o município ou o Estado, né, substituindo a União, né, que infelizmente não tem feito muita coisa em relação a isso, eles podem também fazer. A União, inclusive, a ANEEL, nós temos um ofício aqui no sentido de que se um município ou um Estado quiser fazer um enterramento, ele tem que fazer por conta própria, porque a União não vai colocar dinheiro nisso e nem vai permitir que se aumente o valor da conta telefônica. Então, Promotor, a solução realmente é colocar nos nossos contratos. só para ficar claro, então, pelo que você está dizendo, não há como fazer o enterramento de fios sem a contribuição, o pagamento das pessoas que moram naquele lugar onde os fios seriam enterrados. Há também uma vontade política da Prefeitura de São Paulo, desta gestão, para que depois da eleição seja debatido o assunto. Então, eu estou entendendo que a discussão de como seria essa taxa a ser cobrada dos moradores beneficiados, ela deve vir depois da eleição, é isso? Não, na verdade, se o município de São Paulo resolver fazer por conta própria esse enterramento, aí deveria ser criado um instrumento jurídico para cobrar parcialmente do contribuinte o valor, né, porque aí o próprio Tesouro poderia contribuir, o Tesouro Municipal, ou a União colocar nos contratos de concessão, que seria a solução mais correta, né, porque, como eu disse, quem detém o monopólio da transmissão de energia elétrica, né, dos contratos, etc., é a União que legisla sobre telecomunicações e sobre energia elétrica, e ela que detém o contrato, que detém toda a estrutura elétrica aqui de São Paulo, por exemplo. Então, toda a estrutura que nós vemos de postes, fios... Não, mas é que o contrato da Enel vai até 2028, né? O contrato da Enel vai até 2028. Isso não seria possível fazer nesse momento. Então, eu estou entendendo que existe uma possibilidade de cobrar uma taxa para as pessoas, é isso? Exatamente. Seja por meio de contrato de concessão, embutindo esse serviço, seja pela Prefeitura de São Paulo, por exemplo, obviamente o contribuinte teria que pagar uma parte da conta. Porque se a Prefeitura fizer esse enterramento, ela vai ter que fazer de forma regionalizada. Então, será um bairro, vamos pegar Vila Mariana, Moema, Grajaú, seja lá onde for, essa conta teria que ser paga por alguém. Ou seja, se ocorresse esse movimento por parte da Prefeitura e ela assim o quisesse, poderia, mas aí a Prefeitura é que teria que fazer todo o planejamento e aí embutir isso no pagamento dos contribuintes. E aí, então, seria uma responsabilidade da Prefeitura, isso diferentemente das mudanças, contratos, ANEEL e tudo mais. Se houvesse vontade da Prefeitura, poderia fazê-lo. Exatamente. A Prefeitura de São Paulo pode fazer esse serviço, executar esse serviço, né, depois de um projeto. E, como eu disse, já tem tecnologia, porque a Prefeitura já fez enterramento, ela própria, em algumas regiões da cidade. O último projeto foi da Avenida Santo Amaro. Então, temos tecnologia, temos todas as condições. Realmente, falta um pouco de vontade política e eu posso dizer também que faltam instrumentos jurídicos para que a Prefeitura possa cobrar dos contribuintes. Já que essa contribuição de melhoria que eu falei, que é um tributo previsto na Constituição, é muito difícil de cobrar, porque só pode ser cobrado depois e de acordo com a valorização imobiliária. Então, é muito difícil. Nós temos que encontrar outra solução jurídica aqui para o município de São Paulo. Só uma pergunta aqui, bem inocente. Vocês chegaram a fazer algum estudo para permitir essa mudança sem a cobrança de taxa extra? Tem esse caminho? É possível fazer o enterramento desses fios sem cobrar mais da população que já paga tantos impostos? Não, a solução seria o próprio Tesouro Municipal, ou estadual, ou federal, pagar, né? Só que, de qualquer forma, é o contribuinte final, o contribuinte que paga tudo isso, né? Todo o dinheiro que é arrecadado pelo município, Estado e União é dinheiro que vem do contribuinte. Então, de um modo geral, eu posso dizer que o contribuinte vai pagar a conta de qualquer jeito, seja mediante uma contribuição em relação ao serviço efetivamente executado na frente da casa dele, seja por intermédio de recursos do Tesouro Municipal, Estadual ou Federal. O contribuinte sempre vai pagar. Então, não tem como não cobrar de alguém. E esse alguém, infelizmente, é o contribuinte. Mas, como eu disse, essas soluções existem, elas são possíveis, seja pelo contrato de concessão, seja diretamente pelos municípios interessados em fazer o serviço.
Conversamos então com o promotor do Ministério Público de São Paulo, Silvio Marques. Agradeço pela entrevista e pelos olhares estudiosos aqui em relação ao enterramento dos fios na cidade de São Paulo. Muito obrigada.